Vou começar este episódio com um artefato bastante incomum. Dizem que esses cintos de castidade de ferro eram usados na Baixa Idade Média e no início do Renascimento. Por que boatos, você pode perguntar? Embora artefatos semelhantes estejam expostos em museus britânicos e alemães, suas descrições afirmam claramente que a data de criação deste item é desconhecida. A literatura popular da época não era muito confiável. A única menção escrita minimamente confiável sobre os cintos de castidade vem do manuscrito Bellifortis, publicado em 1405. Dentro dele, há um esboço de um cinto de castidade com aparência bastante pesada. Raciocinando logicamente, o uso de calcinhas de ferro naquela época, nas condições de higiene de então, seria absurdo. Isso certamente teria causado infecções urinárias. Por isso, os historiadores acreditam que se tratava de uma sátira do autor, e não de um artefato real. Quanto às peças expostas em museus, os curadores afirmam que a maioria dos cintos de castidade medievais são falsificações, provavelmente criadas no século XIX para causar choque e curiosidade. A maioria deles está marcada como forgery, que significa falsificação. E mais adiante neste episódio, você vai ver artefatos ainda mais misteriosos, assustadores e enigmáticos. Fica ligado! Agora vamos viajar ao coração do México Antigo, onde os astecas criaram um dos artefatos mais singulares e assombrosos da história, os apitos da morte gemidos. Esses pequenos instrumentos de cerâmica em forma de crânio foram encontrados em cemitérios astecas e, quando soprados, produzem um grito sinistro, semelhante ao de um humano, um som que se diz assemelhar-se aos momentos finais da vida de uma pessoa. O que torna esses apitos tão perturbadores não é apenas o seu som arrepiante, mas o propósito por trás deles. Alguns pesquisadores acreditam que esses apitos eram usados em batalha para assustar os inimigos, enquanto outros acreditam que serviam para invocar deuses da morte ou guiar os mortos para a vida após a morte. O fato de esses apitos fúnebres serem tão realistas em som levanta outras questões. Seriam eles simplesmente cerimoniais ou serviriam a um propósito mais obscuro? Alguns especulam que eram usados em sacrifícios rituais, acreditando-se que eles aumentavam a conexão entre os vivos e o reino espiritual. Outros argumentam que eles foram criados para afastar espíritos malignos, criando uma experiência auditiva intensa para proteger os vivos das forças das trevas. Seja qual for seu propósito original, os apitos fúnebres gemidos permanecem como um testemunho da obsessão dos astecas com a vida, a morte e o sobrenatural. Embora o propósito desses apitos ainda seja debatido, uma coisa é clara: seu legado perdura. Os sons assustadores que eles produzem ainda ecoam em nossas mentes hoje, nos dando um vislumbre de uma época em que o som não era apenas ouvido, mas acreditava-se que tinha o poder de moldar o destino das almas. Sob as ruas de Roma, esconde-se um segredo macabro: a cripta dos capuchinhos. Este sinistro cemitério abriga os restos mortais de milhares de monges capuchinhos, dispostos de maneiras ao mesmo tempo inquietantes e estranhamente belas. Os ossos dos falecidos são meticulosamente dispostos em decorações, com paredes inteiras cobertas de crânios, fêmures e outros restos de esqueletos. Em alguns cômodos, lustres de osso pendem do teto, e até mesmo o chão está coberto de ossos humanos. Embora a cripta sirva como um lembrete do compromisso da Ordem dos Capuchinhos com a morte, ela também levanta questões assustadoras sobre a visão dos monges sobre a mortalidade e a vida após a morte. Esse arranjo tinha a intenção de lembrar aos vivos seu destino inevitável, ou tinha um propósito mais profundo e espiritual? Embora a cripta dos capuchinhos seja um local profundamente religioso, sua estética sombria e assombrosa levou a especulações generalizadas sobre seu verdadeiro significado. Seria simplesmente um cemitério, ou um lugar projetado para iniciar os visitantes na contemplação da morte e da natureza fugaz da vida? Alguns acreditam que o arranjo dos ossos é simbólico, apontando para a ideia de ressurreição e a promessa de vida eterna. Outros sugerem que era uma forma de penitência, ou uma meditação sobre a ideia da morte como um caminho para a salvação. Qualquer que seja o verdadeiro propósito da cripta, uma coisa é certa: a cripta dos capuchinhos continua sendo um dos lugares mais inquietantes e instigantes de toda Roma. Um lugar onde a linha entre a vida e a morte é tênue, e os vivos são lembrados de sua jornada inevitável. Nas montanhas enevoadas de Sagada, Filipinas, você encontrará uma das práticas funerárias mais sinistras e misteriosas do mundo: os caixões pendurados. Esses caixões, suspensos no alto dos penhascos da cordilheira, fascinam arqueólogos e aventureiros há séculos. Os moradores locais acreditam que essa tradição liga os mortos ao mundo espiritual, abrindo-lhes um caminho direto para a vida após a morte. Mas por que pendurar caixões no alto de um penhasco, em vez de enterrá-los no chão? Esses túmulos sinistros à beira do penhasco não são apenas um testemunho das crenças dos povos antigos,
mas também de seu artesanato. Os caixões, alguns pesando centenas de quilos, são cuidadosamente colocados em nichos naturais ao longo das faces dos penhascos. O processo envolve cordas polias e um profundo conhecimento do terreno, habilidades que foram transmitidas de geração em geração. O fato de terem permanecido intactos e intocados por séculos, apesar de resistirem a inúmeras tempestades e até terremotos, diz muito sobre a notável resiliência e engenhosidade desse povo antigo. Embora esses caixões suspensos sejam estudados há décadas, muitos ainda não compreendem completamente as origens da prática ou seus significados mais profundos. As teorias abundam. Algumas sugerem que fazia parte de um ritual complexo para apaziguar espíritos ancestrais, enquanto outras afirmam que era simplesmente uma maneira de proteger o corpo de predadores. De qualquer forma, a tradição é um lembrete arrepiante de que há muito mais neste mundo do que aquilo que vemos, e os mistérios do passado continuam a nos sussurrar das montanhas. Bem no coração do Mali, o povo Dogon pratica rituais ancestrais que há muito tempo intrigam os estrangeiros, mas nenhum é mais intrigante do que as máscaras demoníacas que usam durante as cerimônias. Essas máscaras, esculpidas em madeira e adornadas com símbolos intrincados, retratam seres com olhos grandes, cabeças alongadas e feições angulosas e acentuadas. Alguns acreditam que representam ancestrais, enquanto outros sugerem que podem ser manifestações físicas de espíritos ou forças sobrenaturais. O que torna essas máscaras tão misteriosas não é apenas sua aparência assombrosa, mas a extraordinária precisão com que foram criadas, características que não parecem se alinhar a nenhuma mitologia ou cultura Dogon conhecida. Um dos aspectos mais surpreendentes da tradição das máscaras Dogon é sua conexão com a astronomia. Os Dogons possuem um conhecimento detalhado do sistema estelar Sirius, particularmente Sirius B, uma estrela anã branca invisível a olho nu. Como uma tribo africana relativamente isolada, possuía um conhecimento tão avançado, séculos antes de telescópios modernos confirmarem a existência dessa estrela. Alguns argumentam que as máscaras são um reflexo desse conhecimento cósmico, representando seres das estrelas, ou mesmo extraterrestres que visitaram os Dogon há muito tempo. Sejam crenças espirituais profundas ou uma conexão perdida com as estrelas, as máscaras demoníacas permanecem uma questão em aberto, que continua a fascinar antropólogos e teóricos da conspiração. Nas remotas montanhas de San Pedro, no Wyoming, foi feita uma descoberta que desafiaria tudo o que sabíamos sobre a história humana. Uma múmia de 17 centímetros de altura, conhecida como Pedro, foi encontrada na década de 1930, e sua existência tem intrigado os cientistas desde então. Este corpo minúsculo e totalmente formado, com um esqueleto completo e características que lembram um pequeno humano, levanta mais perguntas do que respostas. Os restos mumificados eram diferentes de qualquer espécie humana conhecida, levando a teorias absurdas sobre as origens desta figura misteriosa. A descoberta de Pedro em uma região conhecida por sua riqueza arqueológica só colocou mais lenha na fogueira. Alguns acreditam que a múmia representa uma raça perdida de seres minúsculos, que outrora vagaram pela América do Norte, enquanto outros argumentam que poderia ser uma criança humana que sofria de uma condição médica rara. A teoria mais instigante, porém, sugere que Pedro pode não ser humano. Seria isso a prova de uma visita extraterrestre com seres de fora deste planeta? Durante anos, o corpo foi estudado, analisado e até exposto, mas, apesar de inúmeros esforços científicos, nenhuma explicação conclusiva foi encontrada. O que torna os restos mortais de Pedro ainda mais desconcertantes é a falta de descobertas semelhantes. Nenhum outro artefato ou esqueleto de seres como ele jamais foi encontrado na região. Isso leva alguns a se perguntarem se Pedro é realmente uma anomalia ou se há mais escondidos, esperando para serem descobertos. A múmia das montanhas de San Pedro pode conter a chave para uma compreensão mais profunda do passado da humanidade, ou possivelmente uma pista para visitantes de outro mundo. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a existência de Pedro continua a intrigar e a mistificar. Escondido no vasto deserto de Nevada, algo verdadeiramente bizarro foi descoberto. Impressões de mãos gigantes. Mas não são o tipo de impressão que você esperaria ver de um humano enorme. Não, essas impressões de mãos são muito maiores e mais misteriosas. Espalhadas por superfícies rochosas, essas impressões enormes medem mais de 60 centímetros de altura, levando alguns a acreditar que pertencem a uma raça de gigantes antiga e há muito esquecida. Mas gigantes de que era? As impressões de mãos foram encontradas perto da caverna Lovelock, uma área repleta de mistério e lendas locais. Algumas tribos nativas americanas falam de uma raça de gigantes ruivos,
que outrora vagaram por essas terras apenas para serem caçados e levados à extinção. Poderiam essas pegadas ser seus remanescentes? Alguns pesquisadores especulam que essas pegadas podem pertencer a ancestrais humanos primitivos com gigantismo, enquanto outros não têm tanta certeza. E se essa descoberta indicar algo mais fantástico, talvez evidências de uma civilização perdida, muito mais antiga e avançada do que acreditávamos anteriormente? A parte mais convincente dessa descoberta não é apenas o tamanho das marcas de mãos, mas sua localização. Essas marcas estão gravadas em pedra, longe de quaisquer assentamentos ou estruturas antigas conhecidas, tornando ainda mais difícil identificar sua verdadeira origem. Como essas marcas de mãos continuam sendo uma das descobertas mais intrigantes em Nevada, uma coisa é certa: elas nos deixaram com mais perguntas do que respostas. O Castelo de Houska, localizado na República Tcheca, é famoso não apenas por sua história medieval, mas também por sua reputação sombria e aterrorizante. Construído diretamente sobre um enorme poço sem fundo, o castelo é considerado por muitos como uma porta de entrada para o inferno. Lendas contam sobre prisioneiros que foram jogados neste poço como parte de um ritual bizarro e secreto. Mas não é apenas a história do castelo que causa arrepios. Ao longo dos anos, inúmeros investigadores e exploradores relataram fenômenos assustadores em torno do poço e sua proximidade com o castelo. Alguns afirmam ter visto figuras fantasmagóricas, espreitando perto das bordas do poço, com olhos brilhantes e braços estendidos, aparentemente buscando escapar. Dizem que os prisioneiros jogados no poço nunca mais foram vistos, suas almas para sempre presas na escuridão sobrenatural sob o castelo. O que torna o Castelo de Houska tão arrepiante não são apenas os fantasmas que assombram suas paredes, mas a ideia de que algo muito pior pode estar esperando lá embaixo, escondido nos recessos escuros do poço. Alguns investigadores paranormais acreditam que o castelo foi construído para conter quaisquer forças malignas ou obscuras que fossem liberadas do poço. Apesar de ser explorado e documentado há séculos, o Castelo de Houska continua a atrair aqueles que buscam respostas, embora esteja claro que algumas respostas podem ser assustadoras demais para serem descobertas. No coração da Carolina do Norte, escondido nas montanhas Smoky, encontra-se um artefato antigo e misterioso: a rocha Judakula. Essa grande rocha de pedra-sabão é coberta por dezenas de petróglifos, alguns dos quais tão intrincados e detalhados que parecem desafiar a época em que foram feitos. As esculturas retratam uma variedade de símbolos, incluindo o que parece ser uma série de impressões de mãos humanas gigantes, formas geométricas estranhas e rostos que parecem pertencer a seres de outro mundo. O mais curioso, porém, é o tamanho das impressões das mãos. Algumas são muito maiores do que qualquer mão humana conhecida, sugerindo que a rocha pode não ser apenas um sítio histórico, mas também um pedaço de algo muito mais inexplicável. Lendas locais, Cherokee falam de um gigante chamado Judakula, que se diz ter sido uma figura poderosa com habilidades extraordinárias, capaz de causar destruição maciça com as próprias mãos. Mas será que esse gigante poderia realmente ter sido um símbolo de algo sobrenatural, possivelmente fazendo referência a visitantes extraterrestres? Alguns teóricos sugerem que as esculturas podem ser os restos de uma antiga raça de gigantes que um dia andou sobre a Terra, ou talvez tenham sido criadas por uma civilização completamente diferente e desconhecida. O que torna a rocha Judakula ainda mais intrigante é que, apesar de extensa pesquisa, ninguém foi capaz de decodificar seu verdadeiro significado. Esses petróglifos podem conter a chave para a compreensão de uma cultura há muito perdida, ou podem ser um registro enigmático de visitantes de além do nosso mundo. Nas altitudes desoladas da Bolívia, estendendo-se pelo terreno acidentado próximo ao Monte Sajama, encontra-se uma rede de linhas antigas gravadas na terra. Essas marcas misteriosas, conhecidas como linhas de Sajama, se estendem por centenas de quilômetros e continuam sendo uma das descobertas arqueológicas mais desconcertantes da região andina. Ao contrário das famosas linhas de Nazca, no Peru, essas marcas são menos conhecidas e seu propósito exato é cercado de mistério. O que as torna particularmente intrigantes é sua imensa escala. Essas linhas não são apenas desenhos simples, mas padrões geométricos maciços que se estendem por toda a paisagem, alguns tão grandes que só são visíveis do céu. Existem inúmeras teorias sobre o propósito das linhas de Sajama. Alguns acreditam que elas eram usadas para fins astronômicos, como uma forma de rastrear corpos celestes ou se alinhar com sistemas estelares específicos. Outros sugerem que as linhas faziam parte de um antigo ritual ou de um caminho sagrado, talvez usado para guiar os mortos para a vida após a morte, ou para marcar importantes rotas de peregrinação. Mas o que é realmente impressionante é que a escala dessas linhas sugere que elas foram criadas com um conhecimento de geografia e astronomia muito além do que se acreditava ser possível para culturas tão antigas. O fato de as linhas ainda estarem de pé, esculpidas na superfície rochosa após milhares de anos, só aumenta a sensação de que foram construídas por uma civilização cuja compreensão da Terra e dos céus era muito mais avançada do que imaginamos.
Escondidas no Vale dos Reis, à sombra dos faraós mais famosos do Egito, foi feita uma descoberta arrepiante: as múmias gritantes de Deir el-Bahari. Essas múmias, descobertas na década de 1880, são diferentes de tudo o que se encontra em cemitérios egípcios típicos. Suas bocas estão abertas em um grito, como se estivessem congeladas em um momento de medo, seus rostos contorcidos de terror. As múmias datam de mais de 3.000 anos e, embora a causa exata de suas expressões dramáticas ainda seja debatida, muitos acreditam que sejam os restos mortais daqueles que morreram em circunstâncias misteriosas, possivelmente vítimas de uma maldição ou de um antigo sacrifício ritual. O que torna essas múmias tão inquietantes não são apenas suas expressões, mas o fato de terem sido encontradas em um túmulo sem identificação, longe dos grandes locais de descanso dos faraós. Seriam elas criminosas, prisioneiras ou talvez indivíduos sacrificados para apaziguar os deuses? Alguns egiptólogos acreditam que essas múmias foram deliberadamente posicionadas com a boca aberta para representar simbolicamente a libertação de suas almas. Mas também há aqueles que afirmam que essas múmias foram vítimas de um ritual mais sinistro, criado para garantir que nunca pudessem retornar da vida após a morte. Teorias sobre as múmias gritantes também sugerem que elas poderiam estar conectadas à conhecida maldição dos faraós, uma força misteriosa que supostamente punia qualquer um que perturbasse os túmulos dos antigos governantes egípcios. Será que essas múmias poderiam estar conectadas a algum evento maior e inexplicável, talvez o resultado de uma maldição divina ou de um ritual que deu errado? Seja qual for o caso, essas múmias permanecem um testemunho arrepiante das práticas estranhas e inquietantes do Antigo Egito. Um lembrete de que alguns segredos são melhores se não forem perturbados. Na antiga cidade maia de Palenque, nas profundezas das selvas do México, encontra-se o túmulo de uma figura envolta em mistério, a Rainha Vermelha. Descoberto em 1994, este sarcófago bem preservado contém os restos mortais de uma mulher que foi enterrada com artefatos elaborados, incluindo joias intrincadas, cerâmica e itens que sugerem que ela tinha status real ou sagrado. Mas o que torna a Rainha Vermelha tão intrigante não é apenas seu túmulo, mas a presença de cinábrio vermelho, um pigmento à base de mercúrio, que reveste seu corpo. Os maias acreditavam que o cinábrio tinha propriedades mágicas, frequentemente associando-o aos deuses e à vida após a morte. Mas por que ela foi tão cuidadosamente preparada e adornada? Alguns especulam que ela pode ter sido uma alta sacerdotisa, ou uma governante de grande importância. Outros acreditam que ela foi um sacrifício, seu corpo preparado para garantir sua passagem para a vida após a morte. O mistério se aprofunda quando consideramos a descoberta de outros sepultamentos semelhantes em Palenque, mas nenhum tão proeminente quanto o da Rainha Vermelha. Poderia seu sepultamento estar ligado a um evento de importância monumental, como uma mudança dinástica, ou um acontecimento sobrenatural? Alguns acreditam que o uso do cinábrio não era apenas ritualístico, mas parte de um antigo sistema de crenças que via a vida após a morte como uma extensão da vida na Terra, e que a rainha estava se preparando para viajar para um reino divino. O que sabemos com certeza é que o túmulo da Rainha Vermelha é um vislumbre de um mundo onde a morte e a vida após a morte estavam inextricavelmente ligadas, e onde as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual não eram tão nítidas. O túmulo continua sendo uma das descobertas mais fascinantes da arqueologia maia, deixando para trás um legado arrepiante que continua a assombrar o mundo moderno. Nos arquivos empoeirados da Biblioteca Nacional da Suécia, encontra-se um manuscrito tão bizarro e assustador que lhe rendeu o apelido de Bíblia do Diabo, o Codex Gigas. Este enorme tomo, que se acredita ter sido criado no século XIII, contém uma versão completa da Bíblia, além de feitiços mágicos, exorcismos e outros textos ocultistas. Mas a característica mais marcante do Codex Gigas é a ilustração de página inteira do próprio Satanás, retratado em forma demoníaca com um sorriso sobrenatural, sentado no centro da página. Segundo a lenda, o livro foi criado por um monge que fez um pacto com o diabo para concluir a obra em uma única noite. Seja isso verdade ou apenas uma história, a atmosfera sinistra que envolve o Codex Gigas é inegável. O que torna este livro tão estranho não é apenas o seu conteúdo, mas o fato de ele existir. O livro tem mais de 90 centímetros de altura, pesa cerca de 34 quilos e contém 310 páginas de texto e ilustrações. Como um volume tão grande foi criado por um único monge, em tão pouco tempo permanece um mistério. Alguns acreditam que o livro contém conhecimento proibido, enquanto outros argumentam que foi uma obra de devoção religiosa. O que é ainda mais assustador é que o Codex Gigas foi associado a vários eventos sombrios da história. Alguns acreditam que ele contém uma maldição, enquanto outros sugerem que sua conexão com o diabo pode tê-lo tornado um objeto de medo e fascínio. Independentemente de suas origens, o Codex Gigas continua sendo um dos livros mais inquietantes já criados.
Um lembrete do poder da crença e das forças obscuras que sempre estiveram entrelaçadas com a história humana. Nas colinas ondulantes do país de Gales, existe um artefato misterioso que há muito tempo é alvo de admiração e medo. O Cálice Sangrento de Nanteus. Este cálice de madeira, considerado por alguns como uma relíquia do Santo Graal, tem uma reputação sinistra. Dizem que sangra quando tocado pelos vivos, e sua aparência tem sido associada a eventos estranhos e sobrenaturais ao longo da história. O cálice já foi guardado na mansão de Nanteus, e acreditava-se que tinha o poder de curar ou ferir qualquer um que entrasse em contato com ele. Alguns afirmam que, ao ser tocado, o cálice exala uma substância escura, um fenômeno que nunca foi totalmente explicado. A conexão do cálice com o Graal acrescenta outra camada de intriga. Poderia ser realmente uma peça do lendário artefato que se diz ter sido usado por Cristo durante a última ceia? O sangramento do cálice, semelhante ao sangue, pode ser uma tentativa de refletir o mito do sacrifício de Cristo. Mas as propriedades sinistras que ele possui sugerem que algo muito mais sombrio pode estar em jogo. Ao longo dos anos, aqueles que entraram em contato com o cálice relataram sonhos incomuns, visões perturbadoras e até mesmo doenças físicas. Alguns até disseram que o cálice exala uma energia estranha e sobrenatural. O Cálice Sangrento de Nanteus é realmente uma relíquia de poder divino ou um objeto amaldiçoado com uma história sombria? O mistério que o cerca continua a crescer, deixando todos que cruzam seu caminho com mais perguntas do que respostas. Nas profundezas das colinas Mendip, na Inglaterra, encontra-se a Caverna de Guff, um sítio que guarda um dos segredos mais inquietantes e alucinantes dos tempos pré-históricos. Lá dentro, arqueólogos descobriram evidências de canibalismo, não apenas como um incidente isolado, mas como parte de uma prática ritualística mais ampla. Ossos humanos, alguns com marcas de corte e outros mostrando sinais de abate, foram encontrados em camadas, sugerindo que os povos que outrora habitaram essas cavernas podem ter recorrido ao consumo de seus próprios semelhantes. Mas o que poderia ter levado a uma prática tão chocante? Pesquisadores acreditam que o canibalismo na Caverna de Guff não era simplesmente uma questão de sobrevivência, mas parte de um ritual cultural ou espiritual mais profundo. Os ossos estavam cuidadosamente dispostos de maneiras específicas, indicando que os atos podem ter sido simbólicos, talvez para homenagear os mortos ou para exercer poder espiritual. O mais assustador é que o canibalismo pode ter ocorrido durante um período de extrema dificuldade, como um inverno rigoroso ou fome, mas o aspecto ritualístico sugere que havia algo mais em jogo. O sítio arqueológico também revela que esses primeiros humanos podem ter tido um sistema de crenças complexo ligado à morte e à vida após a morte, e seu consumo de carne humana pode ter sido uma forma de se conectar com os falecidos. No coração da antiga Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates, ergue-se uma estrutura que parece quase proposital demais para ser aleatória. Zigurates, enormes pirâmides de degraus construídas há milhares de anos, com fundações tão sólidas que sobreviveram ao esmagamento do tempo e da conquista. O grande zigurate de Ur é o mais famoso, com suas camadas estendendo-se em direção aos céus. Mas o que torna essas estruturas verdadeiramente fascinantes não é apenas seu tamanho ou idade, é para quem foram construídas. Textos sumérios antigos falam sobre os Anunnaki, seres poderosos que desceram do céu e governaram a Terra. Estes não eram simples deuses em mantos e sandálias. Eles foram descritos como figuras avançadas, quase sobrenaturais. E os zigurates? Alguns pesquisadores acreditam que eles não eram apenas templos, eram plataformas de pouso literais, faróis para esses seres celestes pousarem em segurança na Terra. As técnicas de construção em si são suspeitamente sofisticadas. A orientação, os materiais e até mesmo os sistemas de drenagem sugerem um conhecimento muito além do que deveria estar disponível na época. Os zigurates foram construídos com tanta precisão que seus contornos ainda são visíveis do céu hoje, como uma mensagem deixada para alguém lá em cima ver. A arqueologia tradicional diz que essas estruturas eram locais de culto, mas por que a obsessão em alcançar o mais alto? Por que as repetidas referências a deuses que vieram do alto? Assistir a programas antigos como Stargate SG-1, onde templos antigos escondem tecnologia alienígena, de repente não parece tão absurdo. Talvez os sumérios não estivessem construindo apenas para honrar os céus. Talvez estivessem construindo para seres que um dia viajaram por eles. E talvez, apenas talvez, estejam esperando por um retorno. Nos arredores da atual St. Louis, do outro lado do rio Mississippi, encontra-se um lugar que mal aparece nos livros de história, mas talvez devesse. Cahokia já foi a maior cidade ao norte do México. Uma civilização próspera com grandes praças, alinhamentos astronômicos e montes de terra gigantescos que ainda intrigam os arqueólogos. O maior deles, Monk's Mound, cobre cerca de 5,5 hectares e se eleva a quase 30 metros de altura. Mover tanta terra com ferramentas manuais e cestos simples parece quase impossível, mas aconteceu. Ou pelo menos é o que nos dizem. Algumas lendas locais sussurram que os montes não eram apenas cerimoniais.
Eles foram construídos por ou para seres gigantes. Esqueletos medindo mais de 2 metros foram supostamente desenterrados perto de Cahokia e por todo o centro-oeste, embora relatórios oficiais rapidamente os tenham descartado como mitos ou erros. Ainda assim, a enorme escala da cidade e seu misterioso colapso por volta de 1400 a.C. mantém as perguntas vivas. Esses montes foram feitos para homenagear os céus ou para marcar os túmulos de seres muito maiores e mais fortes do que conhecemos hoje? De pé no topo do Monk's Mound hoje, a vista se estende por quilômetros e você não pode deixar de sentir que está pisando em algo mais antigo e estranho do que qualquer um jamais admite. A sensação de que talvez a Terra ainda se lembre de quem realmente a construiu. No extremo sul do mundo, soterradas sob gelo e neve sem fim, uma série de estruturas em forma de pirâmide tem agitado a internet e as comunidades científicas. Imagens de satélite mostram picos triangulares distintos, projetando-se do manto de gelo da Antártida, com alguns lados e ângulos quase perfeitos demais para serem naturais. A mais famosa, localizada perto das montanhas Ellsworth, parece tanto uma pirâmide clássica, que alguns a chamaram de Segunda Gizé. Os cientistas dizem oficialmente que se trata de nunataks, picos rochosos que atravessam geleiras, moldados por milênios de vento e gelo. Mas nem todos aceitam essa explicação simples. As linhas limpas, os rostos simétricos, a maneira como parecem formar padrões geométricos. Parece menos erosão e mais construção. Por quem? Essa é a verdadeira questão. Algumas teorias sugerem vestígios de uma civilização perdida, congelada no tempo antes da Antártida virar gelo. Outras vão ainda mais fundo, propondo que antigos visitantes do espaço usaram o continente congelado como base, um local de preparação oculto para atividades muito além da compreensão humana. Afinal, a Antártida continua sendo uma das regiões menos exploradas da Terra. Se antigos exploradores construíram pirâmides em Gizé, Teotihuacan e outros lugares, seria realmente tão impossível que um grupo ainda mais antigo e avançado tenha deixado sua marca aqui também, esperando silenciosamente sob o gelo que alguém percebesse? Ao largo da costa da Itália, na ilha da Sardenha, algo incrível permaneceu escondido por séculos. Na década de 1970, agricultores que aravam seus campos tropeçaram em fragmentos de enormes estátuas de pedra. Quando os arqueólogos as juntaram, revelaram figuras imponentes, guerreiros, arqueiros e boxeadores, cada uma com mais de 2 metros de altura. Essas figuras ficaram conhecidas como os Gigantes de Monte Prama. As estátuas datam de quase 3.000 anos, mas mesmo hoje, levantam mais perguntas do que respostas. Suas proporções são incomuns. Ombros largos, olhos enormes e compleições poderosas e imponentes. Eles não correspondem exatamente a nenhum estilo artístico conhecido do mundo mediterrâneo. Alguns pesquisadores sugerem que eles retratam seres reais, não humanos comuns, mas gigantes que podem ter vagado pela Sardenha e deixado sua marca em sua cultura. Somando-se ao mistério, relatos dispersos e imagens vazadas ao longo dos anos sugerem a descoberta de enormes restos de esqueletos em partes remotas do mundo, às vezes se assemelhando a seres muito maiores do que os humanos modernos. Embora as explicações oficiais sejam frequentemente vagas, as semelhanças são difíceis de ignorar. Agora, quando olhamos para os gigantes de Monte Prama, não é apenas o tamanho que se destaca. É a sensação de que foram esculpidos para preservar a memória de algo real, algo extraordinário. Seriam essas figuras guardiãs, visitantes de uma era esquecida? Ou talvez até mesmo ecos de seres cujas origens estão muito além do que entendemos hoje. No alto do altiplano varrido pelo vento da Bolívia, perto das ruínas de Tiwanaku, ergue-se o Portão do Sol, um enorme arco de pedra, esculpido em um único bloco de andesito. Tem cerca de 3 metros de altura e 4 metros de largura, decorado com gravuras misteriosas que incluem uma figura central frequentemente chamada de Deus Chorão e dezenas de estranhas criaturas aladas. Arqueólogos datam o sítio arqueológico em cerca de 1.500 anos atrás, mas a precisão e o simbolismo esculpidos na pedra sugerem algo ainda mais antigo e muito mais difícil de explicar. O portão parece não ter nenhum propósito prático real. Ele não leva a lugar nenhum. Está lá, sozinho, como uma passagem esquecida entre mundos. Alguns pesquisadores acreditam que ele deveria fazer parte de um complexo maior, enquanto outros propõem algo muito mais emocionante. Ele funcionava como uma espécie de portal estelar, um portal usado por seres antigos para viajar entre reinos. A precisão das esculturas, os símbolos cósmicos e as lendas de Tiwanaku apontam para algo mais avançado do que a simples adoração tribal. Existem até teorias que conectam o Portão do Sol a civilizações perdidas como Atlântida ou a seres de estrelas distantes. Mitos locais dizem que Tiwanaku foi construída por gigantes em uma única noite. Talvez o portão não fosse destinado à passagem humana, mas sim a viajantes que não eram inteiramente desta terra. Em uma antiga pedreira perto de Assuã, no Egito, encontra-se um monumento que poderia ter mudado a história se tivesse sido concluído. O obelisco inacabado, ainda preso à rocha, tem mais de 42 metros de comprimento e pesaria quase 1.100 toneladas métricas.
e isso é mais pesado do que um Boeing 747 totalmente carregado. Construtores antigos começaram a esculpi-lo diretamente no granito, mas rachaduras surgiram e o projeto foi misteriosamente abandonado. As perguntas se acumulam rapidamente. Como eles planejaram levantar uma pedra tão colossal? Como eles a teriam transportado por quilômetros de distância para ser erguida na vertical? Mesmo hoje, com guindastes modernos, seria quase impossível. As ferramentas que se acredita terem existido na época, simples formões de cobre e martelos de dolerito, não parecem capazes de produzir as superfícies lisas e os cortes afiados visíveis no local. Algumas teorias sugerem o uso de tecnologias perdidas, talvez técnicas de elevação, baseadas em som ou formas desconhecidas de energia. Outros sussurram que o Antigo Egito teve ajuda de civilizações muito mais antigas e avançadas do que o que é oficialmente reconhecido. Estar ao lado do obelisco inacabado hoje é como olhar por uma janela onde algo extraordinário aconteceu um dia e então, por razões desconhecidas, parou para sempre. Sob as paisagens ondulantes da Capadócia, na Turquia, encontra-se um mundo oculto. Vastas cidades subterrâneas escavadas nas profundezas da rocha vulcânica. A mais famosa, Derinkuyu, estende-se por 18 andares e podia abrigar até 20.000 pessoas, além de gado, alimentos e suprimentos de água. Corredores estreitos, pesadas portas de pedra, dutos de ventilação. Não se trata de um esconderijo primitivo, é uma obra-prima da engenharia subterrânea. O que poderia ter levado as pessoas a viver tão abaixo da superfície? Explicações convencionais sugerem que elas estavam se escondendo de exércitos invasores, mas a complexidade e a escala sugerem uma ameaça muito maior. Os túneis são construídos para suportar muito mais do que um simples cerco. Grossas portas de pedra só podiam ser colocadas no lugar por dentro, e os designs labirínticos parecem ter a intenção de confundir e retardar intrusos ou algo ainda mais perigoso. Alguns pesquisadores propõem uma ideia assustadora. Essas cidades não estavam apenas protegendo as pessoas de inimigos humanos, elas as estavam protegendo de algo muito maior, muito mais poderoso. As lendas de seres celestes, desastres naturais e guerras entre deuses frequentemente surgem no folclore da Capadócia. Ao caminhar pelos túneis intermináveis e sinuosos, as paredes parecem sussurrar uma pergunta simples, mas assustadora, do que eles estavam tão desesperados para escapar e poderia voltar. Ao longo da costa acidentada da Irlanda do Norte, encontra-se uma das paisagens mais estranhas da Terra, a Calçada dos Gigantes. Milhares de colunas de basalto interligadas, a maioria hexagonais, estendem-se mar adentro como os restos quebrados de uma antiga estrada. Oficialmente, esta maravilha foi criada há cerca de 50 milhões de anos por atividade vulcânica, mas quando você fica ali, observando as formas geométricas perfeitas que se estendem pela costa, a história vulcânica parece quase pura demais. Algumas colunas têm mais de 12 metros de altura, e a precisão de sua formação parece quase intencional. Lendas locais contam uma história diferente, a de que a calçada foi construída por um gigante chamado Fionn mac Cumhaill, que precisava de um caminho para a Escócia para enfrentar um rival. Embora a história pareça folclore, ela sugere algo mais profundo, uma memória coletiva de seres muito maiores e mais poderosos do que somos hoje. Nos últimos anos, alguns teóricos levantaram a ideia de que a Calçada dos Gigantes pode não ser totalmente natural. Poderia ser evidência de terraformação antiga, moldada por uma civilização avançada esquecida ou por forças do além. Suas linhas nítidas e padrões regulares parecem o tipo de projeto feito para ser visto de muito alto, talvez por olhos não inteiramente humanos. De pé sobre as colunas, com o oceano quebrando por perto, você não consegue se livrar da sensação de que talvez a natureza tenha tido uma ajudinha aqui. Escondida sob a pequena vila de Xianbeicun, na China, encontra-se uma das descobertas mais desconcertantes da era moderna. Na década de 1990, moradores locais drenaram lagoas e descobriram enormes cavernas artificiais, 24 delas esculpidas com simetria perfeita e uma atenção aos detalhes que a maquinaria moderna teria dificuldade em igualar. Nenhum registro, nenhuma lenda, nenhum documento histórico sequer menciona sua construção. As cavernas têm mais de 30 metros de profundidade, com tetos planos, paredes polidas e intrincadas marcas de cinzel que se estendem uniformemente por toda parte. Engenheiros que estudaram as cavernas estimam que dezenas de milhares de toneladas de rocha teriam que ser removidas, mas não há detritos nem montes de entulho. Para onde foram todas as pedras? Como isso foi possível? As cavernas Longiou não se parecem com abrigos rústicos ou espaços básicos de armazenamento. Elas parecem projetadas com um propósito. Alguns teóricos sugerem que essas estruturas subterrâneas foram construídas por uma civilização desconhecida, talvez até mesmo uma que não pensasse ou trabalhasse como os humanos. Quando você percebe que essas cavernas teriam exigido trabalho coordenado, planejamento avançado e habilidades de engenharia, além de qualquer coisa conhecida na China antiga, a mente começa a disparar. Eles estavam escondendo algo no subsolo, ou estavam se preparando para algo que sabiam que estava por vir, algo que tornaria a sobrevivência na superfície impossível. Na costa de Yonaguni, no Japão, mergulhadores descobriram algo na década de 1980 que ainda gera debates acalorados.
Sob as ondas, encontra-se uma enorme estrutura de pedra, terraços, bordas afiadas, paredes planas e o que parece ser uma grande escadaria que leva para cima. Alguns dizem que é uma formação natural, resultado da erosão subaquática. Mas quando você vê as linhas quase perfeitamente retas e os ângulos retos, essa explicação começa a parecer tênue. O monumento se estende por mais de 50 metros de comprimento e 20 de largura, com plataformas e pilares imponentes que parecem ordenados demais para serem obra da natureza. Alguns pesquisadores acreditam que se trata das ruínas de uma cidade antiga que afundou muito antes do início da história, talvez 10.000 anos atrás, quando o nível do mar era muito mais baixo. Outros sugerem algo ainda mais fantástico. O local não foi construído por humanos comuns. Lendas locais falam de um antigo reino engolido pelo mar. E quando você desliza pelos corredores e escadarias submersos, é fácil acreditar que talvez, apenas talvez, alguém o tenha construído, e esse alguém não fosse como nós. Espalhadas pela Ilha de Páscoa, encontram-se quase 1.000 enormes figuras de pedra conhecidas como moai. Algumas têm mais de 9 metros de altura e pesam mais de 73 toneladas métricas. Esculpidas em rocha vulcânica e transportadas a quilômetros de distância de sua pedreira, elas fitam o interior com um olhar sinistro e atemporal. Como esses gigantes foram movidos, intriga pesquisadores há décadas. Os ilhéus dizem que andavam. Isso não é uma metáfora, faz parte da história oral. Dizia-se que os moai se moviam em pé, guiados por alguma força desconhecida. Experimentos recentes mostraram que com cordas e um ritmo preciso, pequenas equipes conseguem balançar uma estátua de um lado para o outro e movê-la lentamente para a frente. Mas esses testes só funcionam em réplicas menores, não nos gigantes em tamanho real enterrados até a metade. Portanto, o mistério permanece. Seriam os moais simplesmente um feito da determinação humana? Ou seriam animados por algo antigo, algo perdido? Enquanto vigiam uma terra vazia, é impossível não sentir que eles não foram construídos apenas para serem vistos, mas sim para serem lembrados. Ou talvez, reativados. No alto das colinas de Asuka, no Japão, ergue-se uma enorme estrutura de pedra que deixa os especialistas perplexos há décadas. Chama-se Masuda no Iwafune, que pode ser traduzido livremente como navio de pedra de Masuda. E realmente parece um navio gigante, esculpido inteiramente em um único bloco de granito, pesando mais de 360 toneladas métricas. A estrutura mede cerca de 11 metros de comprimento, 8 metros de largura e 4,5 metros de altura. Não é apenas grande, é enorme. E aqui está a surpresa. Não é uma ruína. Nunca foi terminada, mas mostra sinais de entalhe preciso e intencional que parecem estar muito além das capacidades da época. Nenhuma ferramenta jamais foi encontrada no local. Nenhuma inscrição, nenhuma evidência do que aquilo deveria ser. Apenas aquela rocha, ali, silenciosa e maciça. Seu topo plano tem 2 buracos quadrados esculpidos profundamente, e ninguém sabe por quê. Não há tumbas por perto, nem santuários, nem templos. Apenas este monólito solitário e perfeitamente esculpido, situado numa encosta como se tivesse caído do céu. Alguns pesquisadores acreditam que deveria fazer parte de um complexo de tumbas. Outros dizem que pode ter tido um propósito astronômico. Mas nada disso explica realmente o tamanho, a precisão ou o fato de ter sido aparentemente abandonado no meio do caminho sem motivo algum. Agora é aqui que fica ainda mais estranho. A área ao redor está repleta de lendas de seres celestes e visitantes antigos. As pessoas há muito sussurram que Asuka já foi um lugar onde naves celestiais atracavam. Isso explicaria por que a rocha Masuda parece uma embarcação. Alguns teóricos acreditam que não é uma tumba ou um calendário, mas uma estação de atracação, uma plataforma de pouso para algo que veio das estrelas. A semelhança com uma nave espacial não é sutil. Na verdade, se isso fosse um acessório em um episódio de Alienígenas do passado, ninguém questionaria. E, no entanto, é real. De pé no Japão, aberto a visitantes, desafiando qualquer explicação. É um daqueles lugares que dá a sensação de que talvez, apenas talvez, estejamos perdendo um capítulo de nossos livros de história. Espalhadas pelas selvas e campos da Costa Rica, encontram-se centenas de esferas de pedra quase perfeitas. Algumas são pequenas o suficiente para segurar nas mãos. Outras pesam mais de 6,5 toneladas e têm quase 2 metros de diâmetro. O mais inacreditável, elas são esculpidas com extrema simetria, muitas tão perfeitamente redondas que os engenheiros modernos ainda tentam descobrir como os povos antigos conseguiram isso, especialmente sem ferramentas de metal. Descobertas na década de 1930, durante a limpeza de uma plantação de banana, as esferas estavam enterradas sob séculos de solo, ali silenciosamente, como se estivessem esperando para serem encontradas. E ninguém sabe exatamente quem as fez. Elas estão ligadas à cultura de Kiss, mas o método real de sua criação é um mistério. A rocha usada, principalmente granodiorito, teve que ser extraída e transportada de quilômetros de distância, depois moldada, alisada e polida. Com o quê? E para quê? Alguns acreditam que as esferas eram usadas para alinhamento astronômico ou rituais religiosos, mas outros apontam a estranha semelhança com modelos planetários. Esferas alinhadas em padrões. Seriam marcadores?
Mapas, sinais para alguém ou algo observando de cima. Elas foram comparadas à Estrela da Morte de Star Wars, mas estas são reais, pesadas, silenciosas, antigas, situadas no meio de uma floresta tropical. Seria essa geometria uma coincidência? Ou os construtores estavam trabalhando com o conhecimento ou ferramentas muito à frente de seu tempo? Das esferas polidas à massa bruta, seguimos agora para Baalbek, no Líbano. Nas ruínas desta cidade antiga, encontra-se uma construção que quebra todas as regras da engenharia humana. O Templo de Júpiter em Baalbek foi construído com algumas das maiores pedras já esculpidas pelo homem, ou talvez por outra coisa. Alguns blocos pesam mais de 1.200 toneladas. Isso é quase o dobro do peso da Estátua da Liberdade. E, no entanto, eles foram precisamente colocados uns sobre os outros, formando a base de um complexo de templos. Até hoje não temos máquinas potentes o suficiente para levantar essas pedras do jeito que estavam dispostas, muito menos arrastá-las morro acima de uma pedreira a cerca de 800 metros de distância. Não há guindastes, veículos ou explicações claras. Textos antigos não ajudam. As pessoas que construíram isso deixaram pouca ou nenhuma documentação. Isso levou a teorias, muitas delas. Alguns dizem que foi obra de uma civilização perdida, que tinha acesso à tecnologia avançada de elevação. Outros sugerem a ajuda de algo que não é deste planeta. Os blocos assentam tão perfeitamente, que mesmo com o corte a laser moderno, teríamos dificuldade em replicá-los nessa escala. E aqui está a reviravolta. Os romanos mais tarde construíram um templo no topo dessa plataforma. Isso significa que nem eles sabiam como a base foi feita. Eles simplesmente a encontraram e construíram sobre ela, como crianças empilhando blocos em um brinquedo já pronto. Como essas pedras chegaram lá? Quem as moveu? E que tipo de poder seria necessário para fazer isso acontecer? Quanto mais fundo você olha, mais estranho fica. No alto do Monte Nemrut, no sudeste da Turquia, a uma altitude de mais de 2.100 metros, um antigo enigma permanece em silêncio. Enormes cabeças de pedra, algumas com até 3 metros de altura, jazem espalhadas por um terraço artificial. Elas coroavam estátuas imponentes que retratavam deuses, águias, leões e até mesmo um autorretrato do rei que as ordenou, Antíoco I. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas o tamanho, mas a sensação assombrosa de que essas cabeças são muito mais antigas, muito mais misteriosas do que a história ousa admitir. Ninguém sabe exatamente como essas figuras colossais foram transportadas por terrenos tão íngremes com as ferramentas limitadas do século I a.C., sem veículos com rodas, sem polias avançadas, sem guindastes. Apenas mão de obra, supostamente. No entanto, a precisão e a escala sugerem algo mais. Essas cabeças não foram construídas apenas para impressionar os mortais. Elas parecem posicionadas para uma audiência cósmica, olhando para o céu como se aguardassem alguém, ou algo, das estrelas. Alguns teóricos propõem que o Monte Nemrut era mais do que um túmulo real. Eles acreditam que era um farol, uma espécie de marcador cósmico, sinalizando aos seres superiores que os terráqueos ainda se lembravam deles. Com seus alinhamentos astronômicos e localização isolada, parece assustadoramente um local de pouso, uma saudação monumental aos viajantes do além. Arqueólogos modernos explicam as cabeças como simples propaganda política, talvez. Mas se isso for verdade, porque elas parecem quase grandiosas demais, enormes demais, até mesmo para o ego de um rei? Diante delas, é impossível não se perguntar se esses gigantes de pedra foram feitos para vigiar os céus em busca de algo maior do que a ambição humana. Em seguida, vou te contar sobre artefatos amaldiçoados, aos quais é melhor nem sequer tocar. O diamante Koh-i-Noor é um dos maiores e mais famosos diamantes do mundo. Atualmente parte das joias da coroa britânica, brilhando por trás de um vidro blindado. Mas sua beleza tem um custo. Todo homem que possuiu esta gema caiu do poder, perdeu a vida ou encontrou algum destino violento. A maldição? Somente as mulheres estão seguras. Esta pedra de 105 quilates foi extraída da Índia há séculos. Ao longo dos anos passou pelas mãos de imperadores, conquistadores e reis. O Império Mughal, os Shahs persas, senhores da guerra afegãos, Marajás Sikh. Cada vez que mudava de mãos, a morte ou a queda se seguiam. Um governante foi assassinado. Outro foi cegado. Uma dinastia inteira entrou em colapso logo após reivindicar o diamante. Eventualmente, ele foi tomado pelo Império Britânico após a colonização do Punjab. Alguns dizem que foi roubado. Desde então, os proprietários masculinos do diamante enfrentaram guerras, desastres políticos ou mortes prematuras. Talvez seja por isso que agora repousa na coroa da rainha-mãe, e não foi usado por nenhum rei britânico reinante. Alguns chamam de tradição, outros chamam de cautela. Até o Palácio de Buckingham evitou colocá-lo na cabeça de um monarca homem nas últimas gerações. Não há como negar a beleza do Koh-i-Noor, mas em toda a sua perfeição reluzente, algo se esconde, algo que punia qualquer um que ousasse reivindicá-lo com orgulho. Seja karma, maldição ou coincidência, a história fala por si. E agora, deixamos a realeza para trás e nos voltamos para um objeto muito mais simples. Um baú de madeira, feito à mão, passado de geração em geração. Bonito por fora,
Mas o número de corpos deixados para trás? 18. Vamos falar sobre o baú conjurado. Começou como um presente de casamento no Kentucky do século XIX. Um baú de mogno lindamente trabalhado, feito para uma jovem noiva. Ela nunca chegou a usá-lo. Poucos dias depois de sua chegada, ela morreu repentinamente. Trágico, mas não parou por aí. Ao longo dos 150 anos seguintes, quase todas as pessoas que herdaram ou tocaram o baú tiveram um fim misterioso e muitas vezes prematuro. O total? 18 vidas. A família começou a notar o padrão. Um primo que guardava cobertores ali adoeceu e nunca se recuperou. Outros foram acometidos por ataques cardíacos, doenças e acidentes. Alguns morreram semanas após o contato, outros meses, mas o baú era a única coisa que todas as suas histórias tinham em comum. Eventualmente, espalhou-se a notícia de que o baú havia sido amaldiçoado, possivelmente por um homem escravizado que fora forçado a construí-lo. A família tentou manter o baú fora de uso, trancando-o e escondendo-o em sótãos. Mas, ao longo dos anos, ele continuou reaparecendo nas casas. Mais mortes, mais histórias. Finalmente, o último descendente se cansou. Eles o doaram para a Sociedade Histórica do Kentucky, com a condição de que nunca mais fosse aberto. Hoje, o baú ainda está lá, atrás de um vidro, com a tampa bem fechada. Na penumbra de um museu em Key West, Flórida, encontra-se um boneco trancado dentro de uma caixa de vidro. Seu traje de marinheiro está desbotado, seus olhos de botão quase sem vida. Mas aqueles que o conheceram dizem que Robert, o boneco, é tudo menos inofensivo. Ele pode não se mover quando você está olhando, mas as pessoas dizem que ele observa, espera e se lembra. Robert não é uma antiguidade comum. Ele foi um presente para um menino chamado Robert Eugene Otto, no início do século XIX. No momento em que o boneco entrou na casa, coisas estranhas começaram. Jane sussurrava para Robert tarde da noite, e seus pais juravam que ouviram uma segunda voz respondendo. Então vieram os acidentes, quartos virados de cabeça para baixo, risadas na escuridão, e Jeanne sempre culpava o boneco. Robert fazia isso. Conforme Jeanne crescia, ele mantinha Robert por perto, tão perto, na verdade, que o boneco tinha uma cadeira na mesa de jantar e seu próprio quarto. Quando Jeanne morreu, Robert ficou em casa, e foi aí que as coisas pioraram. Moradores relataram passos quando ninguém estava em casa, objetos voando pelos cômodos, o rosto da boneca mudando de expressão. Um encanador jurou ter ouvido risadas pouco antes de suas ferramentas desaparecerem. Hoje Robert mora atrás de um vidro grosso, no Museu Fort East Martello, mas ele não serve apenas para enfeitar. Visitantes dizem que tirar uma foto sem pedir permissão a Robert traz azar. O museu mantém prateleiras com cartas de visitantes, algumas implorando por perdão, outras descrevendo acidentes de carro, empregos perdidos e doenças repentinas. Tudo depois de cruzar o caminho da boneca. Os funcionários dizem que as cartas chegam semanalmente. Até os céticos se arrepiam. Alguns juram ter visto a boneca piscar. Outros dizem que ela se movia levemente entre olhares. Não há provas confirmadas de que Robert seja assombrado, mas pergunte a qualquer morador de Key West e eles lhe dirão: ele não é um brinquedo comum. E Robert não é o único. A outra boneca, trancada atrás de um vidro, conhecida muito além das paredes do museu. Você já a viu em filmes de terror. Sua história faz até a de Robert parecer mansa. O nome dela? Annabelle. E você ouvirá a história real em breve. Mas primeiro, temos artefatos ainda mais sombrios para descobrir. Aqueles que não se movem sozinhos. Alguns dizem que trazem a morte. Na década de 1980, os corpos de bombeiros de todo o Reino Unido começaram a notar algo estranho. Casa após casa estava sendo consumida pelas chamas, mas nas cinzas, um item quase sempre permanecia intocado. Uma pintura de um menino com lágrimas nos olhos. Gravuras baratas e produzidas em massa de O Menino Chorão eram amplamente vendidas na época, e muitas famílias as compravam para suas casas. O que eles não esperavam era uma série de incêndios, e um rumor assustador que se seguiu. Sobreviventes relataram que em cada incêndio, todo o cômodo era reduzido a escombros enegrecidos, exceto a pintura, que frequentemente estava pendurada perfeitamente intacta na parede. Nenhuma marca de queimadura, nenhum sinal de dano pelo calor, apenas aqueles olhos assombrosos olhando para fora das ruínas. Os bombeiros ficaram tão assustados que algumas estações se recusaram a entrar nas casas se vissem a pintura pendurada lá dentro. Jornais publicaram a história, e uma grande manchete dizia: a maldição ardente do menino chorão. Alguns acreditavam que a imagem aprisionava tristeza e pesar no lar. Outros diziam que o artista original havia amaldiçoado a obra após uma tragédia pessoal. Teorias fervilhavam. O menino era um órfão de verdade que morreu em um incêndio. A pintura estava revestida com produtos químicos retardantes de chamas? Ou havia algo mais sombrio em jogo? Seja qual for a verdade, as pessoas começaram a queimar as pinturas em público para se livrar da maldição. Até hoje, muitos dos donos da pintura afirmam que enfrentaram infortúnios, doenças ou acidentes estranhos logo depois de pendurá-la. Alguns até dizem que a pintura caiu da parede repetidamente, sempre com a face para cima. Coincidência? Talvez. Mas pergunte a qualquer um que já viu sua casa reduzida a cinzas, enquanto aquele mesmo menino triste assistia da parede, e eles podem dizer o contrário.
azul profundo, quase impecável e pesando mais de 45 quilates. O diamante Hope passou pelas mãos de reis, socialites e aventureiros, e quase todos pagaram um preço terrível. Hoje ele está no Smithsonian, vigiado por milhões por trás de um vidro blindado. Mas seu passado está impregnado de traição, loucura e morte súbita. A lenda diz que o diamante foi arrancado do olho de uma estátua na Índia, amaldiçoada pelo sacrilégio. O primeiro dono conhecido foi dilacerado por animais selvagens. Outro perdeu sua fortuna. Uma mulher que o usou em um baile foi posteriormente encontrada morta em um violento acidente. O rei francês Luís XVI e Maria Antonieta possuíam a pedra. E sabemos o que aconteceu com eles. O diamante ficou em silêncio por um tempo, apenas para reaparecer décadas depois, cercado por novas histórias de suicídio, ruína financeira e doença. Mesmo depois de chegar à América, as estranhas coincidências não pararam. Evelyn Walsh McLean, uma socialite rica que possuía o diamante no início do século XIX, usava-o em festas e deixava seu cachorro brincar com ele. Com o tempo, seu filho morreu em um acidente de carro, seu marido a abandonou e enlouqueceu, e sua filha morreu de overdose. Quando ela faleceu, o diamante foi discretamente doado ao Smithsonian, onde os funcionários agora brincam nervosamente sobre não tocá-lo com muita frequência. É fácil descartar tudo isso como superstição, mas quando tantas tragédias se aglomeram em torno de uma pedra brilhante, a história começa a parecer mais pesada do que apenas coincidência. Alguns dizem que a maldição está adormecida agora, trancada atrás de um vidro. Outros acreditam que ela está apenas esperando o próximo idiota que tentar possuí-la. E por falar em propriedade perturbadora, há uma pintura que aterrorizou até mesmo os compradores da internet. Era apenas uma pintura antiga, anunciada no eBay. Nada demais à primeira vista. Um menino com olhos vazios está ao lado de uma boneca em tamanho real. Atrás deles, uma janela. E naquele vidro, inúmeras mãos sem corpo, pressionando para romper. A pintura era intitulada As Mãos Resistem a Ele, e não demorou muito para que a internet percebesse que isso não era apenas assustador, era perigoso. O vendedor descreveu eventos estranhos, passos à noite, pontos frios no quarto, a pintura caindo da parede repetidamente. Então, eles alegaram que o menino e a boneca dentro da pintura se moviam sozinhos. Pior ainda, eles disseram que o menino desaparecia completamente da tela, e então retornava em uma pose diferente na manhã seguinte. Pessoas que compraram ou até mesmo visualizaram o anúncio começaram a enviar mensagens. Alguns disseram que sentiram tonturas ou náuseas. Outros disseram que suas telas ficaram pretas quando olharam para a imagem por muito tempo. Um homem disse que viu a boneca piscar. Outro teve um travamento permanente no computador depois de deixar a foto aberta. Depois de todo o caos, a pintura foi vendida para uma galeria na Califórnia, onde ainda é mantida sob condições controladas. Os funcionários de lá não a penduram em público e evitam falar muito sobre ela. Alguns acham que é tudo um mito da internet que saiu do controle. Outros, especialmente aqueles que viram a publicação original no eBay no início dos anos 2000, ainda se lembram da inquietação que sentiram ao olhar para o rosto do menino. E o nome da pintura? É isso que a torna pior. As mãos resistem a ele, como se algo estivesse tentando atravessar o véu. E talvez, só talvez, já tenha feito isso. Ainda assim, era apenas uma pintura. Inofensiva, certo? Mas o próximo objeto amaldiçoado não está preso em uma moldura. Está preso em uma caixa de vidro trancada, protegida por orações, placas de advertência e cruzes. Se você já viu Invocação do Mal ou Annabelle, pode achar que conhece a história. Mas a verdadeira boneca Annabelle não é um acessório de porcelana de Hollywood. Ela é uma boneca de pano, de olhos arregalados e esfarrapados. E por décadas ficou trancada atrás de um vidro grosso, com uma placa que dizia, aviso, positivamente, não abra. Isso não é para efeito dramático, é para sobrevivência. Annabelle ganhou as manchetes pela primeira vez na década de 1970, quando uma estudante de enfermagem a ganhou de presente. Não demorou muito para que os estranhos acontecimentos começassem. A boneca mudava de posição quando não havia ninguém no quarto. Então, ela começou a aparecer em outros cômodos completamente. Portas trancadas, janelas fechadas. Mensagens foram encontradas rabiscadas em pergaminho, pedindo ajuda. As meninas juraram que não possuíam pergaminho. A escrita, na letra de uma criança. A princípio, elas pensaram que era o espírito de uma garotinha. Uma médium disse a elas que o nome do espírito era Annabelle. Elas tentaram ser gentis, até mesmo deixá-la ficar. Foi então que as coisas ficaram violentas. Um amigo das meninas acordou com marcas de garras no peito e jurou que viu a boneca tentar estrangulá-lo enquanto dormia. Foi então que os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren se envolveram e estavam convencidos de que aquele não era o espírito de uma criança. Era algo mais sombrio, algo que queria usar a boneca como um receptáculo. Elas pegaram Annabelle e a selaram em seu museu oculto. Mas mesmo lá, ela não era inofensiva. Um padre que zombou dela durante uma visita quase morreu em um acidente de carro. Outro homem que bateu na vitrine de vidro morreu horas depois em um acidente de moto. Visitantes desmaiaram perto da vitrine, sentiram mãos em seus ombros ou ouviram sussurros sem ninguém por perto. Hoje o museu está fechado, mas Annabelle permanece em um depósito particular, ainda trancada a 7 chaves.
Alguns acreditam que ela está esperando a próxima chance de ser libertada. Outros dizem que ela está quieta porque conseguiu o que queria. Mas Annabelle é apenas um nome em uma longa lista de objetos assombrados. Há espelhos que aprisionam almas, baús que matam famílias inteiras, até máscaras antigas que trazem mais do que apenas pesadelos. Fique ligado, estamos apenas começando. Em um pequeno pub inglês, suspensa no alto de uma parede, há uma velha cadeira de madeira pendurada. Ela não está lá para decoração, está lá para que ninguém nunca cometa o erro de sentar nela novamente. Os moradores locais a chamam de cadeira da curvatura de Busby, e a lenda diz que qualquer um que descanse nela morrerá logo depois. Não anos depois, não eventualmente, em breve, às vezes em poucas horas. A história começa nos anos 1700, quando um homem chamado Thomas Busby assassinou seu sogro. Alguns dizem que aconteceu logo após uma discussão, outros dizem que Busby fez isso a sangue frio, sentado naquela mesma cadeira. Enquanto era levado para a forca, ele supostamente gritou uma maldição de que qualquer um que se sentasse em sua cadeira sofreria o mesmo destino. No início, as pessoas riram disso, mas no século XX, as mortes começaram a se acumular. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviadores que se sentavam na cadeira antes das missões muitas vezes não retornavam. Na década de 1970, um entregador sentou-se nele durante um rápido intervalo e bateu seu caminhão poucas horas depois. Um pedreiro tentou usá-la e morreu no mesmo dia, em uma queda. Por fim, o dono do pub implorou a um museu local que a retirasse, mas nem eles se arriscaram. O Museu Thirsk agora mantém a cadeira aparafusada no alto da parede, completamente fora de alcance. Ninguém a toca, e ninguém ousa testar a maldição. Alguns dizem que é apenas madeira velha e azar. Outros acham que é um imã para algo mais sombrio, algo que não perdoa intrusos. E se sentar pode trazer a morte. Que tal simplesmente possuir algo? Era elegante, feito à mão em prata na Itália do século XV. O vaso basano, supostamente, era um símbolo de amor, presenteado a uma jovem noiva na noite anterior ao seu casamento. Mas antes que pudesse caminhar até o altar, ela foi encontrada sem vida, ainda segurando o vaso. Suas últimas palavras, segundo a lenda, foram um aviso: cuidado com este vaso. O vaso desapareceu dos registros por séculos, apenas para ressurgir na década de 1980, quando foi supostamente desenterrado por alguém que estava reformando uma casa antiga. Foi quando sua reputação se tornou letal. Todos os novos proprietários, segundo relatos, morriam em circunstâncias incomuns, alguns em questão de dias, doenças, acidentes repentinos, colapsos inexplicáveis. O padrão tornou-se impossível de ignorar. As famílias que herdaram o vaso tentaram doá-lo, vendê-lo ou até mesmo jogá-lo fora. Mas a cada vez, ele retornava. Eventualmente, alguém o encaixotou com um bilhete: este vaso traz a morte, não abra. Quando foi entregue à polícia, eles tentaram doá-lo a museus. Todos se recusaram. Rumores sugerem que o vaso agora está escondido nas profundezas de um cofre trancado, enterrado para que ninguém possa tropeçar nele novamente. Nenhum museu o quer em exposição, nenhum colecionador o quer em sua casa, e ninguém admitiu publicamente possuí-lo desde então. Mas itens amaldiçoados nem sempre precisam ser segurados ou usados. Às vezes tudo o que é preciso é uma reflexão. Na plantação Myrtles, na Louisiana, um local já considerado um dos lugares mais assombrados do país, há um espelho ornamentado, emoldurado em madeira escura, com o vidro desbotado pelo tempo. Para a maioria, parece uma bela antiguidade, mas aqueles que conhecem a história acreditam que ele guarda as almas dos mortos. A lenda começa no século XIX, quando a família Woodruff morreu na casa em circunstâncias trágicas. Segundo a tradição, os espelhos deveriam ser cobertos após a morte para evitar que o espírito ficasse preso. Mas este espelho foi deixado descoberto. Desde então, visitantes afirmam ter visto marcas de mãos fantasmagóricas no vidro, marcas que não podem ser apagadas. Alguns veem rostos sombrios no reflexo. Outros dizem ter capturado imagens de figuras em pé atrás deles que não eram visíveis no quarto. E alguns hóspedes relataram se sentir observados, até mesmo seguidos, depois de olhar para o espelho por muito tempo. Não há truques, nenhuma luz de fundo, nenhuma ilusão encenada. Apenas um espelho velho e silencioso, e a sensação de que algo está observando do outro lado. A plantação oferece passeios hoje, mas a equipe avisa os hóspedes para não tocarem no vidro. Não por causa das manchas, porque algo pode tocar de volta. No coração de Xi'an, na China, sob camadas de terra e pedra, encontra-se uma das maiores descobertas arqueológicas da história: o Exército de Terracota. Milhares de guerreiros em tamanho real permanecem em formação silenciosa, guardando o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Eles foram descobertos em 1974 por fazendeiros locais que cavavam um poço, mas o que se seguiu fez alguns acreditarem que essas estátuas não eram apenas guardiãs, eram um aviso. Logo após o início da escavação, infortúnios estranhos começaram a se acumular. O homem que primeiro
guerreiro encontrou o exército, perdeu suas terras, sua casa e morreu na pobreza. Outros membros da equipe foram atingidos por doenças terminais, ruína financeira ou acidentes misteriosos. Alguns até alegaram ter sido atormentados por sonhos estranhos e doenças repentinas e inexplicáveis. Os moradores locais sussurravam uma antiga profecia que supostamente estava esculpida perto do túmulo interno do imperador. A morte virá em asas velozes para aquele que perturbar este túmulo. O assustador é que a câmara principal do túmulo, o verdadeiro local de sepultamento do imperador, permanece fechada até hoje. Por quê? Como a ciência moderna detectou níveis de vapor de mercúrio ao redor do túmulo tão altos, entrar nele poderia ser mortal. Textos antigos também descreviam rios de mercúrio líquido fluindo pela câmara, como parte de um grande mapa do Império. Não era apenas simbólico. Provavelmente foi projetado para matar ladrões de túmulos, ou qualquer outra pessoa tola o suficiente para entrar. Apesar de tudo isso, o exército ainda atrai milhões de visitantes, mas aqueles que trabalharam de perto com o local raramente falam abertamente sobre os infortúnios que enfrentaram. Seria tudo coincidência? O custo da fama? Ou o exército do imperador ainda o protege, muito tempo depois da morte? E se soldados de barro podem carregar uma maldição, o que acontece quando a maldição está presa dentro de algo ainda menor? À primeira vista, parece inofensivo. Apenas um pequeno armário de madeira para vinhos, com apenas 30 centímetros de altura. Mas abrindo as portas, o ar parece mudar. Frio, pesado. O tipo de frio que não vem da temperatura, mas de algo mais. Esta é a caixa Dybbuk, um item tão notório que alguns proprietários se recusavam a mantê-la no mesmo prédio onde dormiam. A história começa no início dos anos 2000, quando um antiquário chamado Kevin Mannis comprou a caixa em um leilão de espólio. A vendedora o avisou que a caixa pertencera a uma sobrevivente do Holocausto e insistiu para que nunca fosse aberta. Naturalmente, ele a abriu. Dentro dela havia objetos estranhos, quase ritualísticos. Uma mecha de cabelo, uma taça de vinho, botões de rosa secos e uma pequena estátua esculpida com inscrições em hebraico. Depois disso, Mannis começou a vivenciar eventos horríveis. Suas luzes piscavam, portas batiam sozinhas. Ele sentia odores estranhos, jasmim podre ou, às vezes, amônia. Começou a ter pesadelos com uma figura demoníaca, e quando deu a caixa para sua mãe, ela sofreu um derrame no mesmo dia. Aterrorizado, ele tentou doá-la, mas cada novo dono relatava a mesma série de eventos perturbadores. Figuras de sombras, paralisia do sono, mal-estar súbito e até alucinações violentas. O termo Dybbuk vem do folclore judaico. Descreve um espírito inquieto e malicioso que se apega aos vivos, muitas vezes para terminar algo que deixou incompleto. E muitos acreditam que esta caixa não contém apenas energia. Ela contém um desses espíritos. Eventualmente, a caixa foi doada a um museu administrado pelo investigador paranormal Zak Bagans, que a mantém em uma sala selada e climatizada. Mesmo lá, ela causou problemas. Visitantes desmaiaram na frente dela. Imagens de segurança supostamente mostram a caixa tremendo, mesmo sem ninguém tocá-la. E durante uma sessão controlada, um cético acabou no hospital poucas horas após entrar em contato com o armário. Alguns dizem que é tudo propaganda enganosa. Outros, especialmente aqueles que seguraram a caixa ou a viram aberta, não riem mais dela, porque quando uma caixa tão pequena deixa um rastro de pânico tão longo, algo dentro dela quer sair. Em museus ao redor do mundo, expostas atrás de vidros e admiradas por turistas, encontram-se máscaras de madeira esculpidas da Nova Zelândia. Belas, intrincadas e sagradas, essas máscaras de guerreiros maoris são mais do que artefatos. Segundo a crença maori, são símbolos vivos de ancestrais, e perturbá-las pode despertar algo que você não quer encontrar. Tradicionalmente usadas em cerimônias ou montadas em casas de reunião, essas máscaras, especialmente as conhecidas como koruru, eram consideradas portadoras do espírito, ou mana, do guerreiro que representavam. Quando um guerreiro morria, sua essência não desaparecia. Acreditava-se que ela se fixava na escultura, zelando pela terra e pelo povo. Isso soa poético, até que alguém decide levar a máscara para longe de casa. Funcionários de museus e colecionadores na Europa e nos Estados Unidos relataram encontros assustadores, doenças repentinas, ruídos estranhos à noite, sensações de estar sendo observado. Um museu do Reino Unido observou que mulheres em particular pareciam afetadas, relatando tonturas, náuseas e até desmaios inexplicáveis perto da exposição. Mais tarde, pesquisadores associaram isso a uma crença maori de que mulheres grávidas ou menstruadas não devem entrar em contato com artefatos sagrados de guerreiros. Fazer isso, segundo a crença, traz o risco de ofender o espírito e trazer infortúnio. Alguns museus agora colocam placas perto das máscaras, alertando gentilmente os visitantes para não tocá-las. Outros tentaram devolver máscaras, ou outros itens sagrados maoris às suas origens tribais, após enfrentarem uma onda de problemas inexplicáveis. Seja cultura, consciência ou algo mais, ninguém discute o efeito que parecem ter. Em 1955, o ator James Dean comprou um Porsche 550 Spyder prateado.
Poucos dias depois, ele morreu nele durante um acidente em alta velocidade. Mas a história não termina aí. O carro destruído foi recuperado. E então, a verdadeira maldição começou. Partes do carro foram vendidas. Uma delas entrou no veículo de outro piloto. Ele bateu e morreu. Outro comprador ficou gravemente ferido quando seu carro rodou, usando um dos pneus de Jim. A carroceria do Spider em si foi exibida para campanhas de segurança, mas prédios pegaram fogo ao redor dele, e as pessoas que o transportavam ficaram feridas em acidentes bizarros. Eventualmente, os restos do carro desapareceram durante o transporte e nunca foram encontrados. Alguns dizem que a maldição ainda está ativa. Outros afirmam que o carro era perigoso demais para ser mantido inteiro. Uma coisa é certa, mesmo destruído, o carro deixou um rastro de destruição. E lembre-se, muitos desses objetos amaldiçoados ainda estão por aí, escondidos, expostos ou esperando para serem perturbados. Boa noite. É isso aí. Qual artefato te assustou mais? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.